conosco, né? Porque Ele está falando e vai falar através da santa palavra ao teu coração, ao meu coração. Senhor, eu te entrego, Senhor, a vida do teu servo e te peço, Deus, em nome de Jesus, usa o teu filho como instrumento, usa ele, Pai, como boca de Deus na terra, que ele possa, Senhor, se esvaziar dele mesmo e que a palavra venha, Senhor, revelada como palavra rema, como palavra, Deus, que vai achar pouso nos nossos corações, para que nós possamos viver a palavra e ter, Senhor, dias de bênção através da tua palavra. Assim eu te oro, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Graças e paz para a igreja, amém? Amém. Deus seja louvado. Pode sentar essa igreja, amém? Coisa fiel, né? Queria que os irmãos, como está abrindo o título, né? Que é 1 Reis 18, né? Pode abrir 1 Reis 18. Nós vamos frisar o título da campanha, né? Mas Deus falou através da palavra, uma outra palavra, né? Que está no meu coração, mas Deus vai falar tremendamente conosco, amém? 1 Reis 18 nós vamos ler o título da campanha, né? E aquilo que Deus me deu na palavra está pregado também, porque são requisitos que nós precisamos ter para que o fogo, né, de Deus venha sobre o altar, né? Amém? Diz assim, ó, 1 Reis 18, você achou? Versículo 36. Amém? Sucedeu-se, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu é Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me para que esse povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizeste tomar o seu coração para trás. E toda a igreja repete comigo: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. E o que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disseram, toda a igreja: só o Senhor é Deus. Repete de novo: só o Senhor é Deus. Havia um povo que estava em dúvida de que Deus era Senhor. Em determinado momento, Elias falou: Senhor, só tem eu por profeta aqui? Só tem eu por profeta? Não é diferente da nossa vida diante de tantas circunstâncias, situações que vivemos. E tem situações que Deus vai ter que se manifestar para Ele mostrar o seu poder. Não quando nós pedimos, não quando nós queremos. Quando Deus sabe que há necessidade de Ele se revelar. Se revelar como? Dentro de uma situação sem saída, de algo que só Deus pode fazer. Às vezes a gente se embala numa situação que você vai olhar para o cenário e falar: olha, agora é só Deus. E é desse jeito. É só Deus mesmo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer aqui: então o povo se ajoelhou e disse que só o Senhor é Deus. Tem momento, meu irmão, que só o profeta falar, muitos não vão acreditar, muitos não vão crer. Mas quando o Senhor fizer descer fogo do céu, é o Senhor descer, e as coisas vêm acontecer ao nosso favor, aí saberão que só o Senhor é Deus. Amém? Queria estar convidando os irmãos para ver a palavra que está no Salmo 16. Amém? Nós vamos pincelar a palavra do Senhor no Salmo 16. Salmo 16, amém? Deus seja louvado, amém? Ele é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Toda a igreja diga: achou? Vou ler. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu
Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Diga aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicaram, aqueles que fazem oferenda a outros deuses. Eu não oferecerei suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes de meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, e do meu cálice tu sustentas a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei o Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Por isso que a minha mão direita nunca vacilarei. Repete comigo, igreja. Versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória também na minha carne, repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Far-me-ei ver a vereda da vida na tua presença abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpétuas. Amém, igreja? Olha quanta promessa de Deus. Irmão, o Salmo começa trazendo uma declaração de Davi, da certeza do cuidado de Deus que Ele tem comigo e com a sua vida. Primeiro versículo: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Ele traz essa certeza, porque Salmo 16, Davi está vivendo uma crise, sabe? Um momento de muita dificuldade. A Bíblia ela não relata qual é o momento da crise dele, se é o momento da perseguição, se é o momento do confronto do seu filho, mas relata que ele está vivendo um momento de crise, um momento de dificuldade. Mas a primeira coisa que Davi ele se identifica é ele declarar a Deus: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Tem momentos da nossa vida que nós vamos ter que entrar nessa confiança, pedir a Deus para guardar, pedir a Deus para livrar. Porque é o momento da nossa vida que nós vamos ter que ter, vai ser como Davi: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Porque tem momentos na nossa vida de crise, que é uma enxurrada de dificuldade, é uma enxurrada de problemas se apresentando, e ele começa declarando a certeza do cuidado que Deus tem com ele. Você consegue ver com clareza o cuidado que Deus tem tido com a sua vida, com a sua casa? Porque, irmão, eu não posso querer só que Deus mande fogo no altar se eu não reconhecer Deus em tudo. Porque eu não posso declarar as benéficas de Deus quando tudo está positivo, quando tudo está florescendo, mas não. Mas é sempre eu ter a certeza de que Ele está no controle de qualquer cenário. Versículo 1 e 2, ele faz essa declaração: guarda-me, ó Senhor, porque em ti confio. Porque nós estamos tão limitados, nós
estamos tão falhos, que às vezes a gente gera expectativa no irmão, numa irmã, num parente, numa família, né? E quando as situações ela começa a nos trazer confrontos, né? Dentro de casa, às vezes no trabalho, em alguns lugares, dentro de ambientes, nós temos que entender o que o salmista aqui ele quer declarar. Sabe, eu posso declarar que Deus ele é muito amoroso, que ele é poderoso, mas e quando eu vivo a crise? Será que eu fico como uma geração de mimimi? Porque nós estamos vivendo um tempo que são muitas queixas, são muitas reclamações. Como diz aquele salmo, correrei para ti, ó Senhor, né? O povo está correndo para resolver problemas, né? Quando não tem a direção, não tem a sabedoria, não tem a maturidade para entender que processos que passamos na nossa vida, no dia a dia, é para passar com o nosso Deus. É para entender que Deus, quando Ele toma o controle da situação, quando você permite, porque Deus ele não sai tomando conta do negócio não, irmão. Primeiro Ele pede a você para que Ele possa fazer parte da sua vida, para poder te guiar. O salmista, no versículo 1 e 2, ele vai declarar isso: guarda-me, Senhor, porque em ti confio. Em que você tem confiado? Será que é só de lábios eu confio no Senhor? Será que o receio e o medo, quando as situações elas se deparam, porque tem momento que o negócio aflige, que aumenta o calor do problema e parece, agora eu vou perecer. Quem nunca passou por isso? Mas o salmista, ele está no momento de crise sim, mas ele está falando, guarda-me, ó Senhor, porque em ti confio. No versículo 3 e 6, ele vai falar o seguinte, que nós precisamos ter uma vida também dedicada ao Senhor. Dedicada, pastor? Ele vai dizer, o Davi contrasta como um eleito de Deus, com o povo. Porque ele não abre mão de servir o verdadeiro Deus por nenhuma situação aparente, por nenhuma oferta, por nada que ele vem, sabe? Às vezes para a gente, nós estamos vendo um cenário que para ter paz as pessoas estão negociando a sua fé, sabia? Estão negociando, não, evita o confronto, evita aquilo, sabe? Irmão, todo mundo quer viver em paz, mas olha só, você sabia que para poder se manifestar a graça de Deus também, e a palavra de Deus, houve-se guerra e confronto, e muitos morreram, para que hoje nós estivéssemos aí. Então, não entra nessa que a gente tem que se calar diante daquilo que é verdadeiro para a palavra, para ter paz dentro do lar, para ter paz dentro do emprego, para ter paz numa situação. Irmão, você conhece a verdade, e sabe como é que a verdade ela alcança outras vidas? Quando eles são confrontados com a sua mentira. E o salmista aqui, ele está falando algo interessante, que ele está dizendo assim, olha o que ele fala: uma vida dedicada ao Senhor. Ele diz, aqueles que rejeitam a Deus, que trocam a verdade de Deus pela mentira, sofrerão grandes penas. Naquele tempo, Israel não sabia lidar com o perigo, porque quando eles se afastavam de Deus, o perigo é iminente. O que Deus está falando? Se nós por algum momento ficarmos alheios à verdade que Deus nos ensina, nós vamos correr perigo. E quantas pessoas hoje estão no nosso meio mesmo, né? Eu falo mundo gospel, né? Elas estão sendo levadas por vento de doutrinas, por situações, por quê? Para não ter confrontos. E às vezes Deus chamou eu ou você como aquele que vai falar aquilo que precisa ser falado. Aleluia. Deus ele não tem prazer naqueles que se acovardam, você sabia? Deus não tem prazer. E salmista Davi, mesmo em crise, mesmo vivendo um momento de adversidade contrária, ele falou para aquele povo, olha,
Vocês precisam servir o verdadeiro Deus. Porque se vocês o deixarem, certamente vocês todos perecerão. E como deixar? Deixar, irmão, não é deixar de frequentar a casa de ninguém, não. É deixar de viver a sua palavra. É deixar de viver a sua verdade. É deixar de viver a promessa que Ele tem. No versículo 7 e 8, olha o que diz a palavra: louvarei o Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensina de noite. Tremendo, né? Pô, até meus rins me ensina de noite, certinho, reloginho. Vai lá no, né? O rim trabalha, vai lá à noite, tá falando, vai lá na noite, teu rim está funcionando, né? Vai lá urinar. Deus, meus rins me ensinam. Ele está falando do conselho de Deus. Olha, uma vida debaixo do conselho de Deus, uma vida seguida. Davi, ele aconselha e declara aprender com o Senhor até durante a noite. No original, né, a palavra aprendizado, que é contínuo. O Senhor corrige o que ama e açoita ao filho que recebe. Só nós estamos vivendo dias que as pessoas não aceitam ser corrigidas. A Bíblia diz que leais são as feridas daquele que ama. Quem ama, açoita. Açoita é corrigir. Irmão, quando alguém te corrigir no amor, mesmo que aquilo venha te ter confronto, mas se você sabe que é verdade, nunca rejeite. Porque a correção de Deus é para a vida. Muitos têm se perdido pelo caminho, têm morrido pelo caminho, uma morte de morte espiritual. Por quê? Porque eles se andam por si. Eles já não andam com o conselho da palavra. Eles têm a sua direção já feita. Eles já têm o seu caminho desenhado. Entende? A palavra de Deus diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, o salmista, e luz para os meus caminhos. Sabe? A gente não tem como andar por nós mesmos, né? Quando Jesus, ele vai chamar a atenção daquele povo, né? Ele prega duro para o povo, aí o povo começa a ir embora. Aí um dos discípulos fala: duro é esse recurso, é esse discurso. Aí Jesus pergunta para eles: qual de vós também quer seguir aqui agora? E às vezes a gente, Deus não tem filho mimado, meu irmão. Deus não tem filho predileto. Deus tem filho, sabe o que? Que se arrepende, que se humilha, que reconhece a dependência nele. O salmista está falando assim: olha, eu dependo dele. As minhas decisões, se não for direcionada por ele, eu vou perecer. E o salmista, ele está aqui enaltecendo o Senhor. Ele vai dizer: porque o conselho do Senhor é o que tem me ensinado. E nós vivemos dias que nós não queremos mais, eu acho que é tanto desgaste emocional, né? Porque, amado, nós estamos vendo dias que as pessoas estão tão desgastadas emocionalmente que ela evita confrontos. Evitar confrontos não é ato de covardia, muitas vezes é sabedoria, mas evitar situações onde você vai proferir a verdade é covardia. Porque senão a injustiça ela vai folgar, entende? É o que o salmista está falando. Nós não podemos recuar diante da verdade, porque nós estamos vivendo um cenário daqui para frente. Por quê? Porque está tão normal, tão notório mentir, enganar e falar algo que parece que é verdade, que o povo está absorvendo. São conceitos dentro de famílias,
dentro de faculdade. Não, também não é bem assim não. Irmão, com Deus é bem assim sim. Com Deus é ou não é. Não tem, Deus, ele não, com Deus não tem negociação. A sua palavra é referência. A sua palavra é regra de fé. A sua palavra é que nos ensina. A sua palavra é que nos admoesta. A sua palavra é que nos faz recuar. Recuar o quê? Quando estamos errados. Se colocar na dependência dele. Se colocar em humilhação mesmo. Falar, Senhor, o salmista falou, quando ele foi corrigido, por quê? Eu fico analisando 2 reis. O primeiro rei foi Saul, o segundo Davi. O primeiro rei, quando ele foi corrigido pelo profeta, ele veio com desculpa. Não, foi o povo. Por que sacrificou? Por que tu não obedeceu à ordem do Senhor? E não foi o povo que me oprimiu. O segundo rei é Davi. Davi peca. E ele, quando o profeta chega diante dele, fala, és tu esse homem? Ele falou assim, pequei contra os céus, pequei contra Deus. Sabe qual é a diferença? A diferença em nossas vidas é que a gente precisa se arrepender. A gente precisa reconhecer, todos os dias, a nossa necessidade desse Deus, de nos redimir. Sabe por quê? Porque a cada dia nós precisamos ser melhor. Precisamos ser alcançados por Deus por trabalhar, sabe aonde? No estereotipo? Não, de dentro para fora. Julgávamos muito, hoje, ou não julgamos mais, ou julgamos menos. É o que Deus quer. Outrora atrás, falávamos demais, apontávamos demais. Hoje, não, Senhor, está nas tuas mãos, pode trabalhar. O que Deus quer, que o Espírito Santo quer, é que toda a confiança de Davi, é que ele tenha certeza que por mais que todo o processo, nesse Salmo 16, ele vai viver um momento de crise na vida dele, ele tem a certeza que a confiança dele vai levar ele em um lugar seguro e o final dele vai ser de vitória. Não importa o cenário que você esteja vivendo que te preocupe, a única certeza que você precisa é de que Cristo está na sua vida. Não tem negócio, você não negocia Jesus com ninguém, não é por casa, por ouro, por nada, porque tudo isso vai passar, mas aqueles que estão em Deus vão permanecer para sempre. Glória a Deus. E as propostas desse mundo é que, ela é atrativa, sim. Deus, ele não é contra que você querer ter boas coisas, não, longe disso. A preocupação de Deus é que o teu coração seja tomado por essas coisas, seja ocupado. Deus tem cuidado das nossas vidas. Deus tem cuidado das nossas casas. O trabalhar de Deus também é em silêncio, sabe? Às vezes parece que o cenário não está acontecendo nada, né? Parece que não está. Só parece. Mano, eu tenho visto muitas pessoas crescerem, sabe? E uma coisa que Deus tem nos ensinado é que a gente não precisa passar pelos percalços que eles passam, porque nós observamos e vimos as escolhas deles, as decisões deles. Nós vamos sempre colher o que nós plantamos, porque a semeadura é isso aí. A semeadura é uma lei espiritual. Se a semente é cenoura, a colheita é cenoura. Se a semente é feijão, a colheita é feijão. Então nós temos que ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque nós queremos que a nossa casa seja preservada, mas a gente não está tendo cuidado de preservar o outro. Se você preserva o outro irmão, se o outro está errado contigo ou não, preserva, silencia. Como o pastor falou, pastora, deixa com Deus, deixa com o Senhor, deixa com o Senhor, porque no seu tempo
vai falar assim, ó, tenho posto continuamente diante de mim, por isso ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Sabe por quê? Porque se Deus está à tua direita, está à sua frente, com a sua mão, você nunca vacilará. Aleluia. Se Ele está, como Ele está? É quando eu procuro agradá-lo. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas que dependem dEle, que reconhecem a dependência total dEle, que você sabe, Senhor, eu sozinho, eu me perco. Você tem consciência disso? Que sozinho você se perde? Mas que com Jesus você chega longe, com Jesus você chega no propósito, com Jesus você chega no caminho. E as promessas, Senhor? Meu pai trabalha até agora, e eu também. Deus está trabalhando. Glória a Deus. Aleluia. O que te preocupa nessa noite? As preocupações dessa vida, ela não pode roubar a sua adoração. Nos últimos dias, Satanás está trabalhando para oprimir o povo, de tal forma que o povo entre dentro da casa do Senhor e não tem nenhum coração que anseia adorar. Ana, ela de ano em ano, ela ia sacrificar. A Bíblia diz que Deus encerrou a madre dela, foi Deus. Mas todo ano, porque Penina gerava e ela não comia. Ela subia, mas voltava vazia. Mas chegou um momento na vida dela que ela decidiu se alimentar. Aí a coisa muda. Por quê? Porque naquele ano ela vai para o sacrifício, ela faz e ali ela come também. E quando ela volta, ela já volta fortalecida. Sabe por quê? Não adianta a gente ficar reclamando daquilo que não acontece na nossa vida que a gente quer. O que nós precisamos é entender o que Deus quer e seguir na direção que Ele quer. Agora, a hora e o momento que Ele vai fazer é com Ele. Se tiver que precisar você se derramar, se humilhar e chorar igual a Ana, faça. De repente não precisa. De repente por muito menos. Mas a Bíblia diz que quando ela participa, a coisa muda. Irmão, não é mais tempo de queixa. Não tem mais tempo para ficar aquela coisa de reclamar de um, reclamar de outro, sabe? Irmão, nós não temos poder de consertar ninguém. Deus conhece cada um pelo seu DNA, cada célula Deus conhece. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como colocar um negócio, sabe? Do jeito. E às vezes você fica imaginando, pô, Deus podia fazer desse jeito, né? Na vida da minha mãe, na vida do meu pai, na vida do meu irmão, na vida do meu filho, da minha filha. E Deus falando, filho, eu conheço melhor que você. As minhas obras, elas são bem mais altas que a que você pensa. E às vezes o cenário da gente ficar falando, entrando, botando a mão, às vezes discutindo, se estressando, se aborrecendo, sabe o que é que acontece? Você adoece e não deixa Deus trabalhar. Essa noite Deus está falando, deixa eu trabalhar. Glória a Deus, aleluia. O salmista está no momento de crise. A Bíblia não relata qual é o momento, mas está no momento de aflição. Mas ele fala, guarda a mim, Senhor, porque em ti confio. Sabe por quê? Porque o que você precisa é pedir, Deus, guarda a mim. Porque se você adoecer e for embora, os problemas vão continuar aí. Quem está aí vai ficar aí. E sabe lá como vai ser. Mas não estou dizendo que você não possa ter amor e preocupação. Filho, filha, parente, não é isso. Estou falando que você não pode adoecer. Você não pode adoecer por causa de problemas. Você não pode adoecer. O salmista falou, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. É pedir a Deus para te guardar. E a situação que você está vivendo, em ti eu confio. Aleluia. Em ti eu confio. Glória a Deus. Em ti eu confio. Amém. Porque no momento em que você confia, que você está falando para Deus, ó, eu não sei nem como fazer o negócio aí, porque toda hora dá choque, toda hora é um problema. Mas como eu confio em ti, eu sei que o Senhor tem uma solução. A solução não está no muito teu falar. A solução está no muito teu confiar.
nessa noite, aquele que mais te preocupa. Entrega na mão daquele que você confia. O que tem te preocupado? Glória a Deus. O que tem te assustado? Vamos fazer igual o salmista Davi. Vamos fazer igual a ele. Porque tu vais à minha frente, à minha direita, o meu pé não vacilará. Não é porque você não, irmão, que faz tudo direitinho, não. É porque o Senhor vai à tua frente. Aleluia. Mas o que o Senhor precisa fazer, deixa Ele fazer. Amém? Amém. Nessa noite, entrega para o Senhor. Senhor, toma essa situação em tuas mãos. Porque já fugiu da minha há muito tempo. E eu sei que tu és poderoso para fazer. Muito além do que eu peço, muito além do que eu posso imaginar. Em nome de Jesus, amém? As palmas louvem Ele, porque Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer e ninguém pode impedir. Sabe quem pode impedir de Deus fazer algo a seu favor? Você. Ah, que isso, pastor? É você. Mas se eu achando que o negócio fica esquisito, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Guarda essa palavra. Quando o negócio, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Amém? Glória a Deus. Amém, pastor?